Quantas pessoas hoje estão na casa do Senhor louvando a Ele porque sofreu um acidente e nada aconteceu com ele, porque o Senhor foi o seu socorro. O que o Senhor é para você? Aleluia! E o salmista falou assim: o Senhor, Ele é o meu pastor. Aleluia. Por que pastor, irmão? Porque Davi foi pastor. O Davi entendia do negócio. Davi sabia o que era ser pastor. O pastor, ele não deixa faltar nada para a ovelha. Não pode faltar nada para a ovelha. A ovelha precisa estar em um lugar confortável. A ovelha, para ter uma lã boa, precisa comer de pastos bons. A ovelha, para dar o seu leite bom, ela precisa estar num lugar bom, confortável. E Davi começa a narrar agora o que o Senhor é através do que ele foi. Do jeito que ele fazia com as ovelhas do seu pai, ele começa a descrever o que Deus fazia com ele. Olha, o Senhor é o meu pastor, e enquanto o Senhor for o meu pastor, de nada eu vou ter falta. Pode me faltar tudo, mas não pode faltar o meu pastor na minha vida. Pode me faltar os meus amigos, mas não pode faltar Jesus na minha vida. Pode faltar até as coisas dentro de casa, mas se Jesus estiver, Ele vai ser a providência. Aleluia! Os amigos podem todos ir embora, mas na hora se eu precisar de um conselho, eu vou ter Jesus ali como meu pastor, e Ele vai sentar comigo e vai me aconselhar. Ele vai me guiar no caminho certo. Ele vai me levar, aleluia, aos pastos verdejantes. O que é isso, irmão? Bonança para a nossa vida. Pasto quer dizer bonança. Aleluia, fartura. E só Jesus pode nos guiar para isso. Há muitos caminhos, pessoas ensinando os caminhos aí, alternativos, para chegar mais rápido à riqueza, fazendo promessas, até mesmo no nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter Jesus como prioridade. Se nós tivermos Jesus como prioridade na nossa vida, tudo vai bem. Ainda que aos nossos olhos é ruim. Porque ele fala assim, ó: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Aleluia. Sabe o que Davi está dizendo? Que nós vamos passar por dificuldade. Vai ter dia que nós vamos querer até morrer de tanta aflição. Vai ter dia que nós vamos querer até mesmo voltar para trás. Aleluia. Tem dia que a ovelha não quer sair do curral. Tem dia que a ovelha está com medo de ir para o pasto, mas ela precisa ir porque ela tem que seguir o seu pastor. E quando nós temos Jesus como nosso pastor, ainda que nós estamos desanimados, ainda que nós estamos tristes, ainda que a aflição está correndo o nosso peito, nós continuamos andando, nós continuamos andando, nós continuamos andando, porque o pastor está na frente, o pastor está na frente, ele vai suprir as necessidades. Jesus é o nosso pastor. Ele é, ele não era, ele não foi. E é incrível isso, irmão, porque há mais de milhões de anos essa palavra ela foi escrita, e ela foi escrita no presente. É como se Davi estivesse hoje falando: o Senhor é. Se ele tivesse escrito: o Senhor era meu pastor, então ele não é mais. Se ele tivesse escrito: o Senhor vai ser o meu pastor, ele estaria até hoje esperando Jesus. Mas ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Se você levantar a sua mão e dizer: o Senhor é o meu pastor, você precisa declarar isso: o Senhor é o meu pastor. E enquanto ele for o seu pastor, ele não vai te deixar faltar nada. Às vezes
Às vezes nós cobramos muito de Deus, porque o Senhor, Ele prometeu não deixar faltar o necessário para nós viver. Mas às vezes a gente quer luxar um pouquinho, quer uma regalia um pouquinho, e nós começamos a cobrar a mais de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele não deixa faltar o necessário, o pão de cada dia. Como a oração que Ele ensinou aos seus discípulos, Ele disse: olha, o pão de hoje eu não vou deixar faltar. Não vou deixar faltar o pão hoje. De repente alguém lê e fala assim: poxa, mas Jesus só vai dar o pão hoje? E amanhã? Amanhã é hoje de novo. E depois de amanhã é hoje de novo. E depois, mas e o mês que vem? O mês que vem é hoje. Ele quer cuidar de você hoje. Aleluia. Nós temos que entender isso, que o pastor, ele está presente na nossa vida hoje. Qual é a sua necessidade hoje? Aleluia. Ele quer agir na sua vida hoje. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua urgência hoje? Nós sabemos, irmão, que nós precisamos de muitas coisas, muita mesmo. Um livro não dá conta de, se nós for começar a anotar aqui o que nós queremos de Deus. Mas Deus está te perguntando: qual é a sua necessidade hoje? O que você quer que eu haja? Primeiro, o mais urgente, o que é que você quer que eu faça? Jesus estava andando e de repente o cego começou a gritar. E ele falou: traz esse cego aí. Traz esse cego. E o cego chegou. Ele olhou para o cego e falou assim: o que queres que eu te faça? Rapaz, que ele não precisava de tanta coisa, mas muita coisa. A capa ele precisava de outra que ele já tinha deixado para trás. Que a Bíblia diz que ele lançou a capa fora e levantou e foi até Jesus. Então ele precisava de uma outra capa. Ele precisava de roupas novas, sandália, ele não tinha. Mas Jesus estava olhando para ele e falou assim: o que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade? Você está me gritando por quê? Qual é a sua necessidade? Aí ele falou: Senhor, que eu veja. Aleluia. Às vezes a bênção não chega para nós porque nós que damos volta no que nós estamos pedindo. A minha necessidade hoje é uma coisa e eu estou pedindo um monte de coisa que pode vir depois da manhã. E o Senhor quer saber o que Ele quer fazer na sua vida hoje. Qual é a sua necessidade hoje? Aleluia. O pastor, ele chega no curral, ele conta as ovelhas, ele olha ovelha por ovelha. Aí ele identifica que precisa de cuidado, aqui precisa tomar um banho, aqui precisa ficar no curral para poder um machucadinho que tiver. E ele vai separando conforme a necessidade das ovelhas. E ele vai separando o rebanho até chegar no ponto que, ó, esses vão ficar aqui para tratamento, essas vão ficar aqui para comer uma comidinha mais forte, porque elas precisam ficar aqui no curral, e essas daqui eu vou levar para o pasto. Necessidade. Qual é a necessidade daquelas ovelhas que estão machucadas? Ser tratada. Aleluia. Conta a sua necessidade para Jesus. Aquilo que mais te aflige. Aleluia. Aquilo que mais te dói, aquilo que mais corrói no seu coração, que você não conta para ninguém, não consegue arrancar, aleluia, do peito sozinho, conta para o seu pastor. Conta para Jesus, porque Jesus, ele quer, aleluia, agir na sua necessidade. Oh, glória! Porque há coisas nos nossos corações que nós não contamos para ninguém. Mas se o seu pastor ficar sabendo, ele vai agir. Oh, glória! Ele vai te dar a vitória. Ele vai arrancar do lamaçal do pecado. Ele vai trazer de volta. Ele vai restaurar o lar. Ele vai restaurar a vida. Ele vai restaurar as suas feridas. Ele vai curar. Aleluia! Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Oh, glória!
O Senhor é. Aleluia. O Senhor é o meu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. Quem crê no Senhor, quem confia no Senhor, ele descansa. A gente fala muito nisso. Nós crentes, nós falamos muito nisso. Quem crê no Senhor descansa. Mas quando chega segunda-feira, nós ficamos tão preocupados que dá até dor de cabeça. Igual aquela criança ali, ó, ela tá andando ali, ela não tá nem aí. Porque ela sabe que se ela for cair ou bater, alguém vai segurar ela. Ela acredita. Ela sabe que a mãe não vai deixar ninguém fazer mal com ela. Ela fica despreocupada. É assim que nós temos que ser com Jesus. É quando nós entregar uma ação na mão dele, é ficar despreocupado. Ó, Senhor, agora é problema do Senhor. Quando nós ligamos para o advogado, né? Contamos todas as nossas coisas para o advogado. Ó, agora está na sua mão, hein? O senhor que vai resolver com o juiz lá. E a gente vai para casa e fica aguardando a notícia. Fica aguardando a notícia. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3, vai um mês. Quando pensa que não, o advogado liga, ó, sua ação saiu, foi resolvido. Você confiou no advogado. Por que é tão difícil confiar em Jesus, irmão? Por que é tão difícil nós descansarmos no Senhor? Acreditarmos que realmente Ele pode fazer o impossível na nossa vida. Porque quando é para a vida dos outros, irmão, nós fazemos jejum, nós fazemos oração, nós vira a noite orando, em prol de fulano precisa de uma bênção, mas quando nós olhamos no espelho, aleluia, quando nós olhamos no espelho, nós não conseguimos levantar a mão e declarar a bênção para nós mesmos. Os irmãos já repararam isso? Que é difícil nós olharmos no espelho e declarar a bênção para nós, profetizarmos a bênção para nós, na mesma autoridade que nós profetizamos para o vizinho, na mesma intensidade que nós profetizamos para os nossos filhos, para os nossos esposas, para os nossos parentes. Nós jejuamos, nós oramos, e quando chega a nossa vez, nós nos achamos impossível. E o Senhor está dizendo: eu sou o seu Senhor, aleluia, eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer te usar para você mesmo. Oh, aleluia! Ele quer que você use essa autoridade, aleluia, que você usa para com os outros, que você use para você mesmo, na sua casa, no seu quarto, nos seus afazeres. Ele quer te usar porque Ele é o seu pastor, Ele está contigo. Oh, glória! Descansa no Senhor. Aproveita essa água, refrigera a sua alma, descansa no Senhor. Você está no Senhor, meu querido. Oh, aleluia! Você está no Senhor. Não tem coisa melhor. Refrigera, Senhor, a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Oh, glória! Quantas aflições Davi passou, irmão. Davi foi um homem que, desde a sua adolescência, assim que Deus o escolheu, ele foi perseguido pelos seus irmãos, perseguido pela sua própria nação. Um homem que teve inimigo até na hora de morrer, mas não largou o seu pastor, não voltou para trás.
Passou dificuldade, mas venceu. Aleluia. De repente ele estava velhinho sentado na cadeira, olhando, se não fosse o Senhor Jesus, quantos vales Davi passou, quantos homens cercaram para o matar, quantas vezes Saul armou para matar Davi, Davi só querendo o bem, e o Senhor o livrou. O Senhor com sua mão, com seu cuidado, aleluia, o protegia, dava estratégia para Davi, e agora Davi o retribui dizendo: o Senhor é realmente o meu pastor. Davi enfrentou um leão, Davi enfrentou um urso, para defender as ovelhas do seu pai. E o Senhor enfrentou toda a nação para defender Davi. Eita glória, Deus é maravilhoso, irmão. Jesus falou assim: se você fizer por um pequenino, você está fazendo por mim. Aleluia. Se você fizer, se você der uma roupa, se você der uma comida, se você der um calçado para um pequenino desses, vocês estão fazendo para mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você se posicionar para defender esta palavra, aleluia, o Senhor se posicionará para te defender do mal. Não importa se é um exército, não importa a quantidade de inimigo que pode levantar milhões e milhões de milhões contra você, mas o seu pastor não te deixará você perecer, porque a vara e o seu cajado o consola. Aleluia. Então não é feio chorar, não. Não é feio ficar triste, não. Crente pode ficar triste, crente pode chorar, porque o Senhor Jesus o consola. E a Bíblia diz que em Apocalipse que vai chegar um dia que todas as lágrimas Ele o enxugará. Aleluia, só vai ser alegria, só vai ser felicidade, só vai ser gozo. Eu não sei como vai ser no céu, mas, aleluia, desde quando eu nasci, eu ouço falar que vai ser glória. Aleluia, vai ser louvores. Aleluia, vai ser festa e mais festa. E eu creio nisso, irmão. Há tantos que eu já conheci que partiram para o Senhor que falava isso. Os meus pais, hoje eu tenho 43 anos. E quando eu nasci, meus pais já falavam isso. E não saiu dessa palavra até hoje, então o negócio é verdade. Porque se não fosse, já tinha parado, né? Se o céu não existisse, por que tem irmãos aí que tem 50 anos de crente, 60 anos de crente, pregando a mesma palavra? Jesus vai voltar, o céu é lugar bom, o céu é lugar de glória, Jesus tem uma morada para nós, aleluia. Tem mais de 40 anos que eu ouvi falar: Jesus tem uma morada para nós, e eu acredito nisso, que Jesus tem uma morada para nós. Oh glória! Nós só precisamos, irmão, ficar firme, acreditar no Senhor, obedecê-lo a Ele, porque esse dia vai chegar. E pode ser hoje. Eita glória! Ninguém quer morrer, mas ir para o céu, eu sou o primeiro. Aleluia! É até bom que Ele não avise o dia e nem a hora, porque senão a gente vai começar a querer se despedir e vai atrapalhar tudo. Por isso que Ele diz: olha, nem os anjos sabem o dia e nem a hora. Fica preparado. Porque se Jesus fazer igual fez com Elias, o Senhor mandou chamar Eliseu, prepara Eliseu, porque vou vir te buscar, rapaz.
Se é no nosso dia, nós começamos a despedir, nós começamos a fazer testamento, e junta a família toda, e faz churrasco, faz festa, porque tal dia vai morrer, aí o outro já começa a chorar, e aí atrapalha. Chega no dia, a gente não vai. Porque o outro começa a orar escondido, não leva não, né? Mas o negócio é sério. Os meus pais, eles contam que um certo dia meu pai estava deitado e ele conta que chegou um anjo no quarto dele e falou assim: vambora, José. E quando o anjo falou assim: vambora, José, a minha mãe deu um pulo da cama de joelho e começou: não leva não, Senhor. E ele todo feliz. E ela de joelho: não leva não, não leva não. E o anjo falou: José, não vou poder te levar porque ela está orando. E não levou. Ele não ficou muito feliz, irmão. E foi difícil para contornar o velho. Eu já ia para o céu, o Senhor veio me buscar. E no dia que ele me contou isso, irmão, eu fiquei muito emocionado. Eu chorei porque eu nunca tinha visto e ouvido uma comunhão de um casal tão grande. A ponto deles estavam dormindo, mas conectados na mesma sintonia. Como que ela saberia, irmão, que isso estava acontecendo? Aleluia! Por isso que ele falou assim, ó: fique ligado, fica preparado, porque você não sabe o dia e nem a hora. Aleluia, somente o Pai. Mas eles estavam ligados, dormindo ligado. E são muitas experiências que minha mãe me conta. Coisas inefáveis. Aleluia. Por isso que eu acredito que existe o céu. Por isso que eu acredito nessa Bíblia, irmão. Aleluia. Por isso que eu acredito que Jesus vai voltar para nos levar. Por isso que eu acredito que Ele já preparou uma morada, aleluia, e está nos esperando para quando nós chegarmos lá, nós sentarmos numa mesa e comemorar com Ele. Eu acredito nisso. Oh, glória! Eu acredito que esse pastor preparou uma morada especial para nós. Não é em vão o seu sofrimento. Não é em vão o seu sofrimento. O Senhor te contempla. O Senhor sabe o que passa no seu coração. O Senhor sabe o que te aflige. O Senhor sabe o que é que te dói. Aleluia. O pastor, quando ele vê uma ovelha mancando assim, ó, pode ter 100. Mas ele sabe, olha, que a dali está mais devagar. Que a dali está, opa, vou chegar lá. O que está acontecendo? Aleluia. Jesus quer ter esse diálogo. Hoje o diálogo que nós temos com Jesus é através da oração. A oração mais sincera que o ser humano tem é quando nós estamos nos nossos afazeres e começamos a falar com Ele. Essa é a melhor oração que existe. Talvez a gente fica preocupado na igreja porque um irmão está orando bonito, o outro está orando mais bonito ainda, falando palavras lindas e tal, e a gente fica tão preocupado que nem conversa direito com Deus. Mas quando a irmã está lá lavando a sua vasilha, colocando a sua roupa para lavar na máquina, varrendo a sua casa, e ela começa: meu Deus, como é que está a minha situação, eu não aguento mais. Essa é a verdadeira oração, quando você coloca o que está no seu coração para fora. Aleluia, isso é conversa de filho para pai. O filho, quando ele senta, que ele começa a conversar com o pai ou com a mãe, imediatamente a mãe e o pai sabem quando ele está falando a verdade, né? A gente já percebe logo. E a gente sabe já onde ele quer chegar, porque a gente já passou por essa trajetória.
E aí a gente às vezes até interrompe ele, ó, eu já conheço essa conversa aí. Jesus é desse jeito, irmão, ele quer ouvir você se expressar. Ele é o seu pastor, ele é seu cuidador. Sai daqui convicto que ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! A angústia, ela não pode te afastar de Deus. A tristeza não pode te afastar de Deus. A perseguição não pode te afastar de Deus. Os vícios não podem te afastar de Deus. Ah, mas eu tenho vício disso, não tem problema. Fale com Ele, porque Ele é a cura. Ele é o socorro. Aleluia! É Ele que vai resolver o seu problema. Às vezes a gente fala para as pessoas, aceita Jesus, mas eu não posso agora porque eu bebo, porque eu fumo. E algumas pessoas dizem, não, eu tenho que parar de fumar primeiro para depois ir para a igreja. Mas ninguém se limpa para tomar banho, não é verdade? Você vai tomar banho porque você está sujo, não é isso? Por isso existe o banho, para se limpar. Jesus é quem limpa. Jesus é quem tira. Jesus é quem liberta. Jesus é quem modifica o caráter do homem e da mulher. É Jesus que transforma as pessoas. Sem Jesus é impossível. Sem Jesus é impossível. E para ter um final feliz, tem que ter Jesus na vida. Tenha Jesus como seu pastor. Não tenha vergonha de falar com Ele a qualquer momento da sua vida. Fale com Jesus, porque Ele está pronto a te ouvir. Se você não estiver aguentando caminhar, não se preocupe. Ele é a sua carruagem. Ele vai te colocar no colo e Ele vai te levar. Aleluia! Mas você não vai ficar para trás por causa das suas dificuldades. Ele vai te levar. Ele vai te levar até verdes pastos. Ele vai te levar até as águas tranquilas para você refrigerar a sua alma. Oh, aleluia! Talvez você se sinta, aleluia, passando no vale da sombra da morte, aonde você olha para um lado, olha para o outro, só vê ameaça, só vê perigo, mas lembre-se, Jesus está com você. Jesus está contigo. Os discípulos foram atravessar o mar e de repente veio uma tempestade e eles ficaram preocupados porque tinha deixado Jesus lá na beira do mar e de repente Jesus aparece na frente deles. Não deu tempo nem de perguntar de onde Jesus veio. Ninguém perguntou, Jesus, que barquinho é esse que o senhor veio? Não, vem pra cá, Jesus. Entra no barco conosco. Acalmou a tempestade e eles chegaram do outro lado. Oh, glória! Aleluia! Se Jesus estiver com você, meu irmão, as ondas podem até balançar, mas não vai te parar. Não pare, porque Jesus é o que você precisa. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.